dia, gente! Bom dia, meu povo e minha pova. Bom dia, gente de perto. Bom dia, gente de longe. O povo no estado de São Paulo passando um frio, no Brasil, a maior parte dele passando um frio terrível, né? Senhor da glória, que é isso, gente? Mas o Senhor que te aqueça é o que eu desejo. Até Rio de Janeiro tá passando frio, mas nada parecido conosco aqui. Vem aqui passar uns dias, vem minha filha, minha mãe, todo o meu povo passar um pouquinho de frio conosco. E o povo aí, ó, na Bahia também, que Deus abençoe. No Piauí, né, nossos ouvintes, Deus abençoe. Em Recife, Deus abençoe a minha irmãzinha lá em Recife. Deus abençoe a cada um que está ligadinho. Em Fortaleza, a irmã Eliana, pastor Júlio, Deus abençoe. Há muita gente ligadinha. E fora do Brasil, nós também temos o nosso irmão Silvio. No Japão, temos a nossa irmã missionária lá na África, em Moçambique, a Regiane Cesário, pastor Vilzimar. Deus abençoe e prospere o ministério de vocês. É muita gente aí, né? Deus abençoe a todos e prospere, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus? Pai amado, Pai bendito, eu ordeno a bênção, Senhor, nessa manhã, tarde, noite. Eu não sei a hora que essa pessoa me ouve, mas eu sei que ela precisa, Senhor, de uma oração, de uma palavra, de um consolo. Quantos me procuram, Senhor, pedindo resposta da parte de Deus? E eu creio, Senhor, que Tu tens a resposta. O Senhor tem, Senhor, a solução. O Senhor tem a vitória para entregar a cada um. Senhor, eu oro para que seja solucionada essa causa impossível. Eu entrego em Tuas mãos. A esse que pede oração, eu abençoo em nome de Jesus. Toda a rede social, aquele que me pede oração, Senhor, agora não cito os nomes porque são muitos, mas eu ordeno a bênção sobre a vida deles em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu sei que você tem sonhos. Eu sei que você desejou, sonhou, como José. José sonhou e os seus irmãos riam dele, debochavam dele, mas sua hora chegou. Eu sei que muitas das vezes parece estar tão longe de cumprir o que Deus prometeu. Eu sei que parece até impossível, como era impossível, ou melhor, parecia ser impossível para José. Saía de uma luta, entrava em outra luta, saía de uma, entrava em outra, mas o Senhor cumpriu tudo que prometeu a José. Tinha Deus um propósito na vida de José. E Ele também tem na sua. Então nós vamos tocar um louvor que fala sobre sonhos. E eu quero que você creia, em nome de Jesus, que o sonho não acabou. O sonho que Deus prometeu, que vai cumprir, Ele vai cumprir, em nome de Jesus, na tua vida. Amém, queridos? Eu já volto com a palavra. O Senhor me prometeu, Ele vai cumprir, eu sei. Ele vai cumprir, eu sei. Creio nas promessas do meu Deus. Ele é fiel, eu sei. Ele é fiel, eu sei. Quando vem a noite dá vontade de chorar, a tristeza tenta, a esperança me rouba. É o coração cansado de viver, a frustração de esperar. Mas Deus não vai deixar que o tempo possa sufocar. Preciso aprender a confiar e esperar. Deus não se esqueceu de tudo que um dia te prometeu. Ele vai cumprir. O sonho não acabou, o tempo já começou. Estou vivendo tudo que Ele preparou. O sonho não acabou, meu Deus realizará. Sua palavra é
acaba. Nunca acaba quando Deus está nele, quando Deus sonha com você. Quando Deus sonhou primeiro o seu sonho. Eu aprendi com Deus que quando nós sonhamos, é que Deus sonhou primeiro, desejou primeiro, idealizou primeiro e depois passou para você, passou para nós. Eu vejo em minha própria vida o que eu vivo hoje, a batalha é muito grande. Eu não sou uma pessoa que goste de pregar assim ilusões ou dizer, nossa, tudo lindo, tudo florido. Como eu sempre prego aqui, ensino aqui, através desse canal no YouTube, eu sempre ensino a verdade. Eu gosto de falar a verdade e pregar um Deus da verdade. A palavra que vem do Senhor é verdade e eu não posso escondê-la nem maquiá-la. E é muito fácil, como eu tenho dito esses dias, nesses últimos programas, pregar e falar, Deus vai fazer, Deus vai prosperar, mas não te ensinar os caminhos, porque aí é uma alegria daquele instante, é uma palavra que edifica sim, mas é uma palavra daquele instante que te edifica, mas você fala, mas Deus vai dar vitória, eu tenho que tomar uma atitude, que atitude, como tomar atitude? Essas respostas que fiquem saltando em mente e coração do povo de Deus, e é para isso que Deus me chamou, para falar sobre isso, suas indagações, suas dúvidas diante de Deus, e dúvidas que muitas das vezes passou por mim, e quando passou por mim eu aprendi e tenho passado para você. E receba se você quiser. E o Senhor falou para mim no dia de hoje, para eu gravar esse programa, louvado seja o nome do Senhor, para trazer ao ar aqui na terça-feira, né, já de segunda para terça-feira, o Senhor falou ao meu coração sobre sonhos. Sonhos que parece que não vão se concretizar, sonhos que parece que não vão chegar a se concretizar. E aí o Espírito Santo de Deus, logicamente, me falou sobre o maior sonhador, mais famoso, e que tinha apelido de sonhador mor, ou seja, o líder dos sonhadores, o chefe dos sonhadores, e ninguém falava com ele, assim, seus irmãos, como elogio, falava com deboche. É difícil acreditar quando tudo conspira para negativo que alguma coisa positiva vai acontecer. É difícil acreditar que vai acontecer um milagre quando você não vê sinal de milagre nenhum. É difícil acreditar que quando você vê tudo desabando, o Senhor ainda vai resgatar aquilo. E o maior sonhador da história, né, biblicamente falando, ele viveu isso. Ele estava muito bem, era um menino e um adolescente e querido pelo seu pai, uma vida confortável e, de repente, tudo desabou. Pensa aí, uma pessoa que tem um conforto, com uma vida financeira estável, conforto em casa, uma vida boa financeiramente, de repente ser tirado tudo. Junta seus irmãos, pegam ele e desfazem dele como se ele fosse um saco de lixo. Desfazem dele e vendem ele, destrói a vida dele familiar. Nunca mais ele poderia ver o pai, a sua mãe, a sua família. E a palavra de Deus diz aqui em Gênesis 37, no versículo 2, que diz assim, essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos e ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. E quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. E certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Pronto. Esse é o início de uma história longa, uma história que você vê passar quando você lê a palavra de Deus a partir de então, capítulo 37 de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, para quem não sabe ou não conhece a Bíblia. Aí você começa lendo capítulo 37 em diante, você vê ele sendo vendido, jogado no poço, sendo vendido, sendo preso, ele assediado pela mulher de Potifar, aí ele sendo preso, e aí sai da prisão. Aí é uma luta. Quando o José, parece que José tá
sobrevivendo de um vento, ele cai no outro. Quando ele pensa que ele está indo, ele despenca de novo. Quando a coisa parece que vai, a favor de José, pronto, desaba. E sem contar que os pais, a família, os irmãos, ele não sabia mais, não tinha mais notícia, ele não tinha mais esperança de nada. Aquele sonho de ter família, de estar com o seu pai tão amado, porque ele era o filho caçula, e naquele momento um dos, né, dos caçulas, e aquele convívio familiar, a esperança para ele não existia mais, estava tudo perdido. Sabe aquele sonho que você põe na gaveta, guarda, tranca com chave e perde a chave? Era desse tipo. José não tinha mais esperança, mas ele tinha um sonho que Deus tinha dado a ele. Ele tinha um sonho, e esse sonho que Deus colocou, você não vê aqui, a Bíblia não fala assim, porque Deus deu um sonho para José. Não, diz, eu tive um sonho, ele fala, eu tive um sonho. Aí parece que é um sonho de barriga cheia. Desde uma vez eu tive um sonho, entre muitos sonhos. Deus fala muito comigo através de sonhos. E Deus uma vez me mostrou, muitos anos atrás, e eu via um anjo, né? Não foi exatamente um sonho, foi um arrebatamento, mas eu estava dormindo e fui arrebatado, e naquele arrebatamento o anjo falou que eu ia cantar, que eu ia ser cantora. Mas como acreditar se eu era desafinada? Como acreditar se eu era taquara rachada? E muitos riram de mim na época, porque era normal. A pessoa, qualquer um que visse um desafinado como eu era, dizer, vou ser cantora, vai falar assim, você tá maluca, você tá doida. Não, porque Deus falou. É mesmo José falou, não, porque Deus falou. Melhor, eu sonhei. Aleluia. E é muito tremendo isso. Muitas das vezes você sonha, você fala, não, eu acho que esse sonho é coisa da minha cabeça. Mas aí o Espírito Santo de Deus começa a testificar no teu coração, te fazer acreditar. Mas José, ele acaba contando aquele sonho para sua família. E isso incomoda, porque o sonho dele dizia que ele ia reinar, ele ia estar acima dos seus irmãos e pais. E aí, aquilo começa a incomodar muito mais seus irmãos, porque eles viram que José já era preferido do pai. E porque agora José ainda está acima deles. Se José era um dos caçulas. Olha só, eles falaram, com quem é você para ficar sobre nós? Você vai mandar em nós? Você vai mandar no nosso pai? Você vai dar ordem na nossa família? Você vai ter autoridade? E então incomodou. Infelizmente, muitas das vezes, quando Deus escolhe alguém, aleluia, quando Deus separa alguém, o trajeto dessa pessoa até ela chegar no ponto que Deus quer é muito doído, é muito dolorido, é muita lágrima, é muita dor, é muita acusação, muito levante, muita traição. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele tem um plano sim na sua vida. Talvez você seja como José, rejeitado pelos irmãos, vendido, sabe? Muitas das vezes a traição vem, você foi entregue e acabou, sabe? Você se decepcionou com pessoas que você considerava tanto, te decepcionou. Amigos, irmãos, porque tem amigos que a gente considera tanto, quando você descobre que aquela pessoa não era tanto assim, e às vezes essa decepção vem de dentro da sua casa, como aconteceu com José, com seus filhos, com seus irmãos. Então, muitas das vezes, com seus filhos, acontece com seu marido, com sua mulher, e você se decepciona, uma traição, e você se sente totalmente perdido. E você imagina o que José passou. Imagina como que José se sentiu arrasado, e parece uma palavra até pequena diante de uma situação tão grave, de um menino de 17 anos, adolescente, não era como é hoje, né? 17 anos, alguns já são até pais. Não, naquela época era menino mesmo. Ele saía e não tinha essa maldade de hoje. Ele saía com os irmãos e gostava de mexer com as ovelhas, pastorear as ovelhas, literalmente falando. Era como uma diversão, um aprendizado para ele futuramente fazer também como os irmãos faziam. E ele não via maldade nos irmãos. E aí ele não via que havia ali inimigos dele, não, de jeito nenhum. E quantas das vezes você tem um sonho, aí o inimigo ele levanta dentro da empresa que você trabalha, no meio que você trabalha. Às vezes você está em tanta luta para sobreviver e o inimigo põe na cabeça de alguém que você, não, que tem que destruí-lo, tem que derrubá-lo, tem que pará-lo. E o inimigo começa a convencer pessoas até que você ama a fazê-lo.
Mas o Senhor manda eu te dizer nesse programa de hoje, nessa programação, que eu sou Deus, não eu, Deise, digo, mas o Senhor, que cuido de você. Parece que a coisa não tem jeito. Como eu disse no início, parece que teu sonho foi colocado na gaveta, trancar de chave e jogar a chave fora. Mas o Senhor tem a chave para abrir essa gaveta que estão os seus sonhos, que está o seu sonho. E eu creio, por isso eu profetizo na sua vida. Luta, todo mundo tem. Prova, o Brasil está sendo provado de maneira extraordinariamente terrível. Mas eu quero dizer uma coisa para você, ainda tem jeito, ainda há esperança, ainda tem milagre para chegar, ainda tem milagre para esse sonho se realizar. O sonho não acabou, aleluia, Deus realizará as promessas, você pode confiar que vai acontecer, ainda que você não esteja vendo nada. Pensa na vida desse menino, que era toda uma vidinha de riquinho, eu vou colocar assim, né? Tinha tudo. O pai dele não era pobre, ele tinha tudo. Pensa um menino hoje, vou colocar assim na sua visão, para você entender, se colocar dentro da história. Pensa um jovem hoje, adolescente, cristão, dentro da igreja, chega só com roupa nova, toda a festinha da igreja, pai de carro, e sabe, vão comer fora, tem uma vida boa, trabalha, ajuda na empresa do pai, o pai é empresário, ele ajuda na empresa, mas ele começa a incomodar. E aí acontece muito isso, você pode ver nos jornais. Começa a incomodar e alguém da família, com inveja, com ciúme, arruma um jeito, um sequestro e some com esse menino. E esse menino é jogado no meio de pessoas estranhas, é um tráfico de homens, e ali ele fica jogado como escravo, maltratado. O desespero dos pais que ficam procurando, não acham. Imagina o desespero dele do outro lado, que não sabe que país está, em que nação está, em que meio, a que pessoas ele está, mas ele está ali jogado, não tem como voltar mais, fica perdido, como muitas crianças ficam perdidas, né? Ficam velhas e não reencontram seus pais. E assim aconteceu com José, o desespero de José, mas ele começou a crescer, a amadurecer, e Deus começou a tratar com José. Deus podia reverter essa situação, trazer José de volta para seu pai Jacó, mas havia um plano, Deus tinha um projeto. O que eu quero terminar essa palavra dizer para você, por que Deus muitas das vezes não retém a sua dor, a sua prova, a sua luta? É porque existe um plano. Eu sempre digo isso, Deus não erra com você, Deus não se esqueceu de você, e Deus não faz de nós, não trata conosco como marionetes. Ele tem um plano sim, e eu vou morrer crendo que ele tem um plano, e que você possa entender que se Deus não fez José voltar para sua casa, para os seus pais, é porque você já conhece a história, né? Que no final José salva toda a sua família da fome, todo o seu povo, não era só a sua família, todo o povo foi salvo por causa de José, mas foi necessário José ser forjado por anos, para José chegar à liderança daquele povo, como governador, aleluia, daquele povo. Ele teve que ser tratado por Deus, forjado por Deus. E vou te dizer uma das coisas que Deus, o Espírito Santo de Deus sopra no meu ouvido a dizer, uma das coisas que José tem que ser tratado, ele teve de ser tratado, para que ele soubesse como agir, aleluia, com Deus e por Deus ele foi tratado, para que ele não chegasse diante dos irmãos e não mandasse matá-los, porque ele tinha autoridade. Quando os irmãos chegam pedindo comida, anos depois, José já era um homem barbado, com filhos, família, e chega aí então os irmãos, e detalhe, Deus não deixa ninguém morrer, ninguém se perder, porque todos têm que ver a vitória de José. Todos têm que assistir o que Deus tinha que fazer ou fez na vida de José. Então, o Senhor deu saúde, força, sabedoria e graça a José, e muita prosperidade, muita riqueza. E o povo comeu da riqueza que veio da mão de José, inclusive seus irmãos. Todo o povo de Jacó, toda a família de José, que Jacó era seu pai, toda a família de José ficou submissa, como assim o sonho dizia. Então não tem como fugir dos planos de Deus, mas precisa que você entenda que há um processo, há um trabalhar, há um mover, e é necessário. Sempre tem alguma coisa em você, em mim, em nós, que o Senhor precisa trabalhar ainda, e o Senhor vai nos ensinando
a caminhar, galgar passo a passo até chegar à vitória. Eu quero deixar essa palavra para você. E o Senhor manda te dizer que a exaltação vai chegar, os planos de Deus vão se concretizar, você vai ser sim reconhecido como grande na terra, porque o Senhor está te forjando para isso, mas é necessário que você entenda que os sonhos de Deus não acabou e Deus realizará. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você só precisa confiar, continuar buscando o Senhor. E quando essa vitória chegar, aleluia, grande vai ser a festa, porque foi assim com José. Grande foi a festança que houve. Você imagina os irmãos dele quando ele se revelou como José. Imagina, ele falou, pode trazer meu pai, meus irmãos, a fome acabou para vocês. Imagina se Deus não tivesse permitido tudo isso. Você pode dizer assim, mas não tinha uma maneira mais curta, menos sofrimento? Não, se Deus trabalhou assim porque era necessário, porque Deus conhecia José e seus irmãos. O Senhor sabia por que foi necessário todo esse trajeto, todo esse sofrimento, que entra em prisão, sai de prisão, joga na prisão de novo, calabouço e traição e ser vendido. Tudo isso decorreram muitos anos para que José chegasse a reinar. E eu quero dizer para você, o Senhor manda te dizer que você vai reinar em vida. O Senhor ainda vai te dar a vitória que você tanto sonha, porque esse sonho não é teu, vem de Deus. Mas não blasfeme, não murmure, espere em Deus. Aleluia, louve-o ainda sem ver nada e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Eu posso orar por você? Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa possa crer, Senhor. Aleluia, porque eu sei, Deus amado, de repente está me ouvindo um empresário que está quase perdendo sua empresa, pai, um pai de família que não tem nada para dar de comer aos seus filhos, pessoas, Senhor amado, que estão desesperadas, Senhor, desempregadas e não vem saída, não tem alimento para comer. Eu te peço, Senhor, tu toma providência, que tu venha abrir portas, que tu venha solucionar, e se não for o momento, como foi o momento de José, aleluia, se revelar para os seus irmãos, está como governador. Se não for o momento para eles governarem, para nós governarmos, Senhor, supre necessidade, surpreenda o teu povo e abre porta, refrigera almas, Senhor, porque eu sei que há muitos precisando de refrigério, porque a luta é grande, Senhor, sufoco, a prova. Então, Senhor, dá refrigério, dá vitória, é o que eu oro e peço em nome de Jesus. Você pode dizer amém, gente? Então tá bom, não descanse os seus olhos, a sua boca, os seus ouvidos, os seus sentidos, não descanse o seu corpo, vá buscar, vá orar, vá jejuar, aleluia, até que o Senhor ponha a sua família honrada na terra. Isso está escrito em Isaías 62, não descanse, não pare de clamar, até que eu ponha Jerusalém por louvor na terra, e assim o Senhor vai te dar vitória, em nome de Jesus, tá bom, gente? Eu amo vocês, e é por isso que eu estou aqui. Beijo no coração, até amanhã, tchau. Não se cumprir, voltando pro mesmo lugar, dias e noites a buscar respostas que eu já sei.